Oi, galera! O segundo assunto de histologia desse bimestre seria pele, tá? Ele é um conteúdo não tão difícil assim, mas ele exige algumas complexidades. Na fisiologia da pele, em latim cutis ou tes, em anatomia tem as principais funções de proteção dos tecidos subjacentes, porque ele é o maior órgão do corpo, a nossa pele que reveste com várias camadas todo o nosso sistema, todo o nosso corpo. Então, a regulação da temperatura somática, obviamente, faz um isolante, a reserva de nutrientes, além disso, contém terminações nervosas sensitivas, né, que a gente já estudou em fisiologia, que vai compor mecanorreceptores, nociceptores e, enfim. É formada por 3 camadas: epiderme, a primeira queratinizada, né, depois a derme e a hipoderme mais profundamente, sendo que cada uma delas tem umas funções específicas, cada célula especializada, muitas com papel vital para a manutenção da nossa saúde, tá? Então, a pele é um órgão complexo, composto por diversos tecidos, tipos celulares e estruturas especializadas. A pele vai conectar o corpo humano com o meio externo e exerce funções cruciais para a vida, como termorregulação, vigilância imunológica, né? Porque qualquer rasgo ali, qualquer ferida que saia sobre a pele já vem ali com a comunicação do meio do sistema imune, sensibilidade e proteção contra agressões exógenas da natureza química, física ou biológica, controla, né, a perda de água e de proteínas para o exterior. A pele é o maior órgão do corpo humano, representa 15% do peso corpóreo, com variações estruturais ao longo de sua extensão. É composta por 3 camadas interdependentes: a epiderme, que é a mais externa, a derme, que é a intermediária, e a hipoderme, que é o panículo ou panículo adiposo, que a gente já interpretou que é o tecido adiposo unilocular que faz a forma do nosso corpo, sobre a qual repousam as camadas já citadas, tá? Permitindo que a pele se movimente livremente sobre as estruturas mais profundas do corpo. Aqui é a epiderme, tá? A camada mais externa da pele é um epitélio pavimentoso do tipo estratificado, ou seja, é um epitélio né, que tem como se fossem vários retângulos deitados, um núcleo esférico centralizado. Ele é estratificado, ou seja, tem mais de uma camada, e ele é queratinizado justamente para isolante de perda de água ou nutrientes. Ele tem origem ectodérmica lá no embrião, e a sua espessura varia de 0,4 a 1,5 micrômetros, acredito que seja, e de acordo com a topografia, tá? Das células que compõem essa epiderme, 95% são queratinócitos, ou seja, que vão fazer a queratina e a camada isolante da pele. São organizados em 4 camadas que se renovam continuamente, afinal nós estamos sempre perdendo essa camada e refazendo essa camada. A camada basal ou germinativa, aí tem a camada espinhosa, depois a camada granulosa e a camada córnea, que são as 4 camadas da epiderme. A camada basal, ela é mais profunda, então vamos começar daqui para cá, tá? Ela é a mais profunda e apresenta atividade mitótica de replicação, né, celular, divisão celular e replicação celular. Os queratinócitos, que são resultantes da divisão celular, eles sofrem diferenciação conforme são empurrados para as camadas de cima. Eles vão sintetizar uma quantidade crescente de queratina no seu citoplasma. E o tempo de maturação de uma célula basal até atingir a camada córnea, que é a última camada da epiderme, é de aproximadamente 30 dias, né, 26 dias, 1 mês. A camada da epiderme, tá, são dispostas de modo que a sua superfície seja relativamente plana, com exceção das áreas das pregas cutâneas, submetidas a extensões e contrações. A base da epiderme é sinuosa, formada por cones epidérmicos que se projetam na derme e encontram-se intercalados com projeções digitiformes da derme, denominadas papilas, e essas disposições conferem grande adesão da epiderme com a derme
e maior superfície de contato entre elas, ou seja, mecanismos de adesão de um tecido com o outro, permitindo uma área eficaz de troca entre esses dois componentes, já que a epiderme é avascular, ou seja, a primeira camada da pele é avascular. E a sua nutrição deriva dos capilares dérmicos, ou seja, deriva dos capilares, já que a segunda camada da pele, no caso a derme, é vascularizada. Eles são intercalados entre os queratinócitos a outros tipos celulares, como os melanócitos, que fazem a cor da nossa pele, além do isolante que faz da queratina, que ele é queratinizado, a da cor da nossa pele, que são os melanócitos, fora as células de Langerhans e as células de Merkel. Então, aqui são as 4 camadas da epiderme. A primeira, começando de baixo para cima, é a camada mais profunda da epiderme, que vai se delimitar com a derme, e ela é constituída habitualmente por uma única camada de queratinócitos, que vão produzir as queratinas no seu interior, que possuem um citoplasma basófilo e núcleos grandes, alongados, ovais, já que são células pavimentosas, né? E hipercromáticos, em contínua divisão mitótica, porque a gente está sempre renovando essa camada de queratina da pele. Depois, logo subindo, né, nós temos a camada espinhosa, tá, que se situa logo acima da camada basal. Ele é formado por 5 a 10 camadas de queratinócitos com configuração poliédrica, porque são tecidos estratificados um em cima do outro, que vão se achatando progressivamente em direção à superfície, com seus maiores eixos paralelos a esta, ou seja, são tecidos que vão se sobrepondo um ao outro de forma estratificada, um em cima do outro. Subindo mais, nós temos a camada granulosa, que ela é composta por 1 a 3 camadas achatadas de queratinócitos também, tá? As 3 são formadas por queratinócitos, só que a mais profunda vai continuar fazendo divisões mitóticas, a outra vai se estratificando um pouco mais, né? Porque a basal é só uma, a espinhosa são várias, e a camada granulosa são 1 a 3 camadas achatadas, que tem um formato quase de losango e o citoplasma repleto de glândulas de querato e hialina, que dá origem a esse componente aqui que se chama filagrina, que é um importante componente que envolve as células corneificadas. Então, nessa camada, a gente observa que, além desse componente, outros componentes necessários para a morte programada das células, que são a apoptose e a formação da barreira superficial impermeável à água, né, que também é formada pela queratina, como a involucrina, queratolinina, todas essas substâncias aqui que são só informações desnecessárias, na minha opinião, mas enfim. Então, camada granulosa, ela vai formar outras substâncias que ajudam a manter esse sistema em homeostasia, para que ajude, além da camada queratinizada, ajude a formar outras substâncias que tornam a pele impermeável à água e também que ajudam a fazer o aviso prévio de morte celular programada dessas células da epiderme, para que elas comecem então a morrer e produzir novas células. Enfim, esse é um resumo geral. E a última camada de cima, a mais superficial da pele, né, a camada que a gente encosta a mão, é a camada córnea da epiderme, que é de cerca de 30 camadas. A espessura dela é variável de acordo com a topografia anatômica de cada indivíduo, tá? Mas ela é, né, geralmente maior nas palmas das mãos e nas plantas dos pés também. O processo de maturação dos queratinócitos está completo no estrato córneo, ou seja, as células surgem na camada basal e vão subindo até a camada córnea, que apresenta aqui as células anucleadas, ou seja, elas vão perdendo o núcleo à medida que elas sobem, também vão perdendo a vascularização, como um sistema de filamentos de queratina imerso em uma matriz contínua circundado por uma membrana celular espessada. E aí, nós temos a camada lúcida, que está presente apenas na região palmoplantar, tá? Entre a camada granulosa e córnea.
Então, aqui nós temos 4 camadas queratinócitas da epiderme, que começa na basal e vai subindo, porque ela é uma especialização dos queratinócitos da basal até a camada córnea, que é a última camada superficial da pele, e vai subindo. E existe também um epitélio de transição, uma camada de transição entre a granulosa e a córnea, que é quase que se fosse uma transição entre elas nas regiões da palma e da planta dos pés. Então, vai existir essa transição entre a camada granulosa e na córnea somente nessas regiões do corpo, mas fora a epiderme do resto do corpo se resume a essas 4 pedaços da epiderme. Então, os tipos de célula que nós vamos ter na epiderme. Como a gente já viu, das 4, né, existem os melanócitos também, que são células dendríticas de origem ectodérmica que sintetizam pigmento melanócito de melanina. Elas fazem a proteção contra a radiação ultravioleta e é o pigmento que nos confere a cor. Então, ele vai ser localizado na camada basal, lá no início da epiderme. Com seus dendritos, né, estende-se por longas distâncias na epiderme, estando em contato com muitos queratinócitos nos quais que transferem a melanina. O melanócito e os queratinócitos com os quais se relacionam constituem as unidades epidermomelânicas da pele, em uma proporção de 1:36, basicamente. Nós temos as células de Langerhans, que são células dendríticas que originadas na medula óssea, que constituem de 2 a 8% das células da epiderme, e se localizam na camada espinhosa. Na microscopia eletrônica, ou seja, nas lâminas, são caracterizados por estruturas citoplasmáticas, denominadas grânulos de Birbeck, que se assemelham a uma raquete de tênis e têm função imunológica nessa camada de epiderme, como células apresentadoras de antígenos aos linfócitos T. Então, elas que dão aviso caso alguma coisa na pele, né, for rasgada, tiver um ferimento, uma lesão. Eles avisam, as células apresentam esses antígenos, esses sistemas patológicos para os linfócitos T irem lá e fazer o trabalho deles. Já as células de Merkel são as células de origem controversa, que são encontradas nas extremidades distais dos dedos, lábios, gengivas e bainhas externas dos folículos pilosos, e acreditam-se que sejam de origem neuroendócrina, porque eles apresentam grânulos intracitoplasmáticos com substâncias neurotransmissoras, tá? E eles estão em contato íntimo com fibras nervosas da derme, constituindo os discos de Merkel, que provavelmente são mecanorreceptores. Então, as células de Merkel são como pequenas ramificações do sistema nervoso para que ajudem na sensibilidade dos mecanorreceptores, para que então eu consiga, né, desencadear toda a sensibilidade que a gente já estudou em fisiologia. Então, essa origem controversa do que eles realmente são, mas como eles conseguem liberar grânulos de neurotransmissores, eu acredito, né, que como eles estão em contato íntimo com essas fibras nervosas, eles fazem parte da sensibilidade aprofundada que nós temos na pele. Então, o que vai acontecer nessa junção da derme com a epiderme? As células da camada basal, que é que está encostando na nossa derme, vão repousar sobre uma estrutura chamada membrana basal, que nós temos uma membrana que subdivide a epiderme da derme. Então, existe essa zona limítrofe, corada pelo ácido, sei lá o que revela uma delgada zona uniforme de reação intensa. Os estudos de microscopia eletrônica esclarecem a complexidade dessa região, porque isso vem facilitando a compreensão de várias doenças cutâneas. A zona de membrana basal ela é constituída por 4 áreas distintas, obviamente para facilitar a nossa vida, né? Então, a membrana celular da célula basal, obviamente na camada, a primeira camada da epiderme, ela é uma célula, então tem a camada que
né, de forma na parte inferior dessa célula, na parte distal dessa célula, tem a membrana propriamente dela, e daí tem essa membrana celular da célula basal, que obviamente vai fazer uma camada aqui. Fora ela, tem a lâmina lúcida, que está sobre a membrana plasmática dos queratinócitos basais. Ali eles têm hemidesmossomos, que vão fazer a conexão com essa membrana, com essa camada, essa lâmina lúcida e a membrana plasmática dessas células, desses queratinócitos. E depois a gente tem uma lâmina densa, que é formada por um tipo de colágeno. E depois a lâmina fibroreticular, que se continua com a derme subjacente. Aí sim a gente vai ter, então, aí sim vão se encostar epiderme com derme, né? De uma forma bem mais difícil. A função da zona da membrana basal é fornecer ancoragem e adesão da epiderme com a derme. Isso a gente já entendeu. É como se fosse uma camada que segura a derme com a derme, beleza. Então, a gente vai que mantém a permeabilidade das trocas entre esses dois componentes e atua como filtro para transferências de materiais e células inflamatórias e neoplásicas. Diversas doenças mecanobulhosas, hereditárias e autoimunes, né, envolvem a separação e a formação de bolhas em vários níveis da junção dermo-epidérmica, que vão, né, qualquer doença que tenha que acometa, de certa forma, a pele, seja herpes, seja peste bubônica, seja a dermatomiosite, pode acontecer através de um processo, né, da falha desse filtro dessa camada. Então, aqui estão lúpus, algumas autoimunes, né, que pode acontecer. E aí a gente vai para a derme. Então, essa é a camada intermediária da pele, que a gente já entendeu, formada por fibras de colágeno, elastina e gel coloidal, que lhes dão essa tonicidade, elasticidade e equilíbrio, tá? Por grande quantidade de vasos sanguíneos, porque ela é inervada, e terminações nervosas da mesma forma, assim que a epiderme se nutre a partir dela. O principal componente da derme é o colágeno, para resistência, e a elastina para elasticidade, e os proteoglicanos, que constituem a substância amorfa em torno das fibras colágenas e elásticas. Então, a derme vai se dividir em papilar, reticular e derme perianexial, tá? A derme papilar ela é mais delgada, altamente vascularizada e preenche as concavidades entre as cristas epidérmicas, que vai dar origem às papilas ou cristas dérmicas e é formada por feixes delicados de fibras colágenas do tipo 3 e elásticas dispostas em uma rede frouxa circuladas por abundante gel. A derme reticular compõe a maior parte da espessura da derme e está abaixo do nível das cristas epidérmicas, constituída por fibras colágenas entrelaçadas, além das fibras elásticas que estão dispostas paralelamente à superfície da pele, e a derme perianexial tem a mesma estrutura da derme papilar, mas se localiza em torno de anexos cutâneos. A derme contém populações mistas de células, incluindo fibroblastos, que são as principais células do tecido conjuntivo, fibrócitos, que são as principais células do tecido conjuntivo já maduras, macrófagos teciduais, que são células de defesa, melanófagos, mastócitos, que são células que ainda não realizaram a dipedese, que estão dentro dos nossos vasos, e leucócitos sanguíneos, que são células de defesa dos glóbulos brancos. Fora todas as células de defesa, que são neutrófilos, eosinófilos, linfócitos, monócitos e plasmócitos, e o suprimento vascular também se dá pela derme. A hipoderme, que é a camada mais profunda da pele, ou panículo adiposo, né, de tecido adiposo unilocular, que é a camada mais profunda da pele, e ela está organizada em lóbulos de gordura dividido por septos fibrosos compostos de colágeno, por onde ocorrem vasos sanguíneos. Linfáticos e nervos, eles unem a derme à face profunda subjacente, que vai absorver choques e funciona como isolante térmico, como a gente já viu na aula de tecido adiposo. A inervação da pele é abundante e constituída por nervos motores autonômicos.
E por nervos sensoriais somáticos, o sistema autonômico é composto por fibras simpáticas e é responsável pela piloereção, que a gente já viu, né, no sistema nervoso autônomo, que simplesmente só existem vias simpáticas para, para a resposta de vasoconstrição na pele, para piloereção em caso de arrepiar os pelos, né, proteção térmica, e também da construção da vasculatura cutânea, né, que vai, e também da secreção de suor, que só tem fibras simpáticas para essa função. Qualquer que seja a tentativa de inibição do parasimpático para essas ações não é vinda do parasimpático, mas sim da inibição das vias simpáticas para essas funções. As fibras que inervam as glândulas écrinas, eu acho que aqui quer dizer endócrinas, são simpáticas, tá? Não, acho que é écrinas mesmo. São simpáticas, tá? Mas tem como neurotransmissores a acetilcolina, tá? É porque a gente diz que como as vias simpáticas são de 2 neurônios e a primeira sinapse é de acetilcolina e a segunda sinapse é de noradrenalina, se faz comum correlacionar a neurotransmissora acetilcolina para uma via parasimpática, tá? Mas as fibras que inervam as glândulas écrinas são simpáticas e, como fazem parte da primeira sinapse, elas utilizam de neurotransmissores de acetilcolina. Então, o sistema somático ele é responsável pelas sensações de dor, coceira, tato suave e discriminativo, tá? A gente identificar o que está nos tocando, pressão, vibração, propriocepção e térmica. Os nervos sensitivos têm receptores especializados divididos funcionalmente em mecanorreceptores na pele, termorreceptores para temperatura e nociceptores para dor. Morfologicamente, esses receptores podem constituir estruturas especializadas, como os corpúsculos de Pacini, nas regiões palmoplantares específicos para pressão e vibração, corpúsculos de Meissner, na ponta dos dedos específicos para o tato, corpúsculos de Krause nas áreas de transição entre peles e mucosas sensíveis ao frio, e corpúsculos de Ruffini que são sensíveis ao calor. Então, podem também ser desprovidas de características estruturais específicas, que são as terminações nervosas livres dos neurônios sensitivos ali, responsáveis pela sensibilidade da dor, coceira e parte da térmica. Aí a gente tem os anexos da pele, né? Que são as unidades pilosebáceas, que estão em toda a parte da superfície da pele, exceto na região das palmas plantares, nos lábios e na glande, que são compostos de uma haste pilosa circundada por bainha epitelial, contínua com epiderme, uma glândula sebácea, musculatura lisa, pila eretora em certas regiões corpóreas, ducto excretor de uma glândula apócrina que se desemboca acima da glândula sebácea, haste pilosa, né, e glândula sebácea. Aí a gente vai marcar aqui como concluído e vai para a aula teórica. Pele. Então, como a gente já viu, além de todas essas funções, né, de todas as camadas de cada um, o que ele é, camada basal, a epiderme, a camada espinhosa, camada granulosa, camada lúcida, que só vai acontecer em determinados lugares. Depois a camada córnea. Aí os tipos de populações celulares da pele. Células de Merkel. A hipoderme. Tá? Então, vamos tentar resumir.
Vou tentar voltar tudo de novo, de uma forma rápida. Então, a epiderme é o epitélio de revestimento estratificado, tá? Pavimentoso queratinizado. A derme, ele é conjuntivo propriamente dito do tipo frouxo, vascular, a derme papilar. Aí nós temos um tecido propriamente dito denso não modelado, resistência conferida. Daí nós temos a hipoderme, que é uma substância do tecido adiposo unilocular, que a gente já viu. As camadas da pele, as funções. Acho que não tem muito o que revisar, galera. A pele é uma coisa até que fácil, mas ver as estruturas e é isso aí. Não tem muito. Então a gente sai de uma camada basal que recebe estímulos vindos do conjuntivo. Essas células vão passar por um processo de diferenciação à medida que vão subindo, com modificação da morfologia. Elas saem do cúbico e chegam até o pavimentoso, na camada mais próxima à externa da pele. Ao longo desse processo vão passar por 5 camadas, sendo basal, espinhosa, granulosa, lúcida, em palmo plantares, e depois a córnea, que é o que a gente encosta. E com isso essas células vão se especializando na produção de queratina, porque todos são queratinócitos. Aí começa com um simples filamento, completa até a formação da proteína que dá forma completa no seu final. Isso se forma ao longo do tempo, e as células vão morrendo porque tem autofagia dos elementos intracelulares, morte celular programada de apoptose. E os não queratinócitos são os melanócitos, que vão conferir proteção ultravioleta da cor para a pele. As células de Langerhans, que são os macrófagos da epiderme, que tem a capacidade de defesa imunológica dessa camada espinhosa. A célula de Merkel, que vai fazer a sensibilidade tátil, porque ninguém entende exatamente o que ela é, mas ela é como se fosse ramificações do sistema nervoso que vai fazer a sensibilidade. E no fim, acho que tudo já foi tratado.